Sim, senhor. Então, muito boa tarde a todos. Em nome da equipa de coordenação do Centro de Competências, constituída pela Filcorc, pelo INIAV e pelo Instituto Superior de Agronomia, na minha pessoa, da doutora Teresa Soares David e da professora Margarida Tomé, que por acaso hoje também se chama Teresa Soares David, mas é sempre simpático termos uma audiência desta dimensão. Temos neste momento 129 participantes, eventualmente teremos mais alguns um pouco mais para a frente, e como todos os anos aproveitamos esta data da Feira Internacional da Cortiça em Cruz, que este ano apenas ocorre em formato virtual, para fazermos um ponto da situação da investigação na área do sobreiro e da cortiça, promovida no âmbito do Centro de Competências com o mesmo nome. É isso que vamos tentar fazer durante a próxima hora e pouco, para estarmos despachados por volta das 4 horas, uma vez que também sabemos que estes eventos online, que são muito simpáticos porque não nos obrigam a deslocarmos, têm depois também aqui um timing, uma extensão que não pode ser muito grande. Então, vamos tentar ser sucintos, apresentar os resultados, apresentar o estado das coisas. Estamos a trabalhar num modelo webinar, portanto, onde não vai ser possível a participação direta de quem nos está a ouvir, mas todos podem colocar as suas questões através do chat, do bate-papo e do questions and answers, um Q e A que está por baixo, e depois nós tentaremos procurar as mais abrangentes e respondê-las durante o nosso webinar. Portanto, não demorando mais nesta introdução, ia passar, portanto, no fundo vamos referir 4 coisas, vamos fazer um ponto da situação dos trabalhos do Centro de Competências, depois uma breve apreciação da agenda de investigação, depois passaremos aos nossos investigadores, que sucintamente nos darão conta de alguns projetos que terminaram ou que estão a decorrer e têm resultados já este ano, e no final faremos o lançamento da app com a carta de aptidão para o sobreiro, uma versão 1.0 de uma ferramenta de IT que gostaríamos, que vamos depois, obviamente, tentar melhorar e em versões subsequentes mostrar-lhes com outras potencialidades. Portanto, passando à primeira parte, portanto, eu irei apresentar um pequeno ponto da situação dos trabalhos do Centro de Competências e depois passarei à Conceição e à professora Margarida Tomé e à Teresa Soares David, que farão depois a componente mais científica da questão. Conceição, quer passar aí o slide, faz favor? Portanto, o Centro de Competências faz este ano 7 anos, portanto, e temos tido uma atividade consonante com as condicionantes que tivemos no último ano, primeiro numa fase de adaptação e depois quase em velocidade de cruzeiro, continuando com 28 membros. Tivemos um membro novo durante o último ano, que aderiu, que foi a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, e temos em mãos, para além dos projetos de investigação onde colaboramos com parceiros de diversas instituições, um projeto próprio no âmbito da Rede Rural Nacional, do PDR, de apoio aos centros de competências. Portanto, os membros do centro, todos os conhecemos, são a maioria das instituições de investigação e de ensino ligadas à área da cortiça, as associações de produtores florestais de norte a sul do país e algumas instituições do Estado, nomeadamente o Ministério da Agricultura, o INIAV e o ICNF. Se olharmos em termos globais e nesse pequeno quadro que temos abaixo, temos 17 instituições de investigação, 8 na área das associações ligadas à cortiça e ao sobreiro e 3 organizações da administração pública, e os nomes estão por aí espalhados nesse nosso sobreiro dos sócios.
Portanto, em termos de plano de atividades para o ano de 2021, portanto, que já decorre e que será um ano de muita coisa para concretizar, portanto, teremos que fechar este projeto que temos em mão. A ideia é que se possa elaborar depois uma nova candidatura no segundo semestre de 2021. Tivemos hoje de manhã a reunião anual do Centro de Competências, que contou com a quase totalidade dos membros. Penso que haveria 4 ou 5 que não estiveram presentes, quase todos estiveram presentes. Vamos fazer uma segunda reunião mais no final do ano, que ficou hoje combinada, assim como uma série de desafios muito interessantes para serem concretizados no ano que entra. Estamos a fazer a atualização do repositório documental da Subernet, que todos podem aceder inscrevendo-se no portal da Filcor, que qualquer produtor suberícola pode aceder aos resultados da investigação que aí estão disponíveis, inscrevendo-se no portal da Filcorp. E estamos a ultimar o tratamento do inquérito à investigação suberícola 2020-2021. Portanto, nós todos os anos fazemos uma ronda aos membros da rede de investigação suberícola, que são 80 e qualquer coisa investigadores, para saber qual o estado da investigação, se há novos resultados, portanto, e depois fazemos com isso a atualização do repositório documental. Este ano também, porque estamos na finalização do projeto do PDR e isso implica o lançamento de uma série de outputs, iremos disponibilizar uma newsletter no formato mensal ou bimensal, dependendo da quantidade de informação que houver para divulgar, que será lançada nas novas ferramentas de divulgação, mas em que qualquer produtor suberícola se poderá inscrever para receber. Portanto, a newsletter será disponibilizada e no primeiro número haverá um link para uma subscrição futura de qualquer coisa que saia nesse âmbito. Portanto, em termos de projetos mais concretos, temos aí essas bolas do lado, sendo aqui ao centro do slide, em que temos a app da aptidão, que vai ser lançada hoje e que esperamos tenha desenvolvimentos durante o ano, o ponto da situação da agenda de investigação, como se lembram, foi batizada de agenda 3 e 9, porque tinha a ver com os 3 ciclos de investigação de 9 anos. Temos 8 fichas técnicas para elaborar, algumas delas já estão prontas e irão ser disponibilizadas. Também estamos a ultimar um WebGIS onde ficarão referenciadas todas as parcelas de investigação, ou pelo menos a maioria, que existem em Portugal relacionadas com o sobreiro, para que todos os investigadores possam ter acesso, saber onde se está a investigar e o quê, e usar alguma investigação que já esteja feita ou complementar algumas lacunas que seja necessário ainda preencher. Também estamos a delinear um trabalho de conjunto direcionado ao ensino, aos manuais de ensino do primeiro e segundo ciclo, que se encontram cheios de incongruências e com algumas inverdades, para não usar uma palavra mais forte, e onde achamos que é essencial que a geração que aí vem, que a geração futura, não construa a sua base de conhecimento nessas afirmações e realidades pouco verdadeiras. Também numa outra área, estamos neste momento a trabalhar em um benchmarking de modelos e aplicações high-tech que possam, de alguma maneira, compatibilizar o nosso registro de uma produção que ocorre de 9 em 9 anos com o que é a realidade dos tempos de hoje, em que todos queremos que as coisas aconteçam ontem. Portanto, não é fácil de compatibilizar, mas estamos à procura que assim de o que possa haver de momentos de coincidência, de tangente, que nos levem a aproveitar o que houver de mais interessante em termos das novas tecnologias. Portanto, isto no fundo é o que temos feito e pensamos fazer até ao final do ano, fica do conhecimento público para nos poderem ir perguntando como é que as coisas estão e também dessa maneira nos ajudarem
a manter a chama viva e levar esta iniciativa muito interessante para a frente. Conceição, quer passar à frente e fazer então um ponto da situação da agenda? Sim, senhora. Obrigada, António. Só aqui abrir o ficheiro. Portanto, relembro mais uma vez, quem quiser pôr as suas perguntas, que o vá fazendo no perguntas e respostas ou então no bate-papo, ok? E também aproveitava para partilhar que estamos a ser transmitidos em direto também através do Facebook. Isto é muita modernidade. Ora, cabe-me a mim, em nome da equipa de coordenação, fazer esta apresentação sobre o ponto de situação da Agenda 3 e 9, portanto a Agenda Portuguesa de Investigação e Inovação do Sobreiro e da Cortiça. Relembrando todos os participantes, portanto que esta agenda foi publicada em 2015, resultou de um trabalho de vários meses do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça e todos os seus membros, e relembrando que estes membros são representantes da investigação, da administração pública e do setor da produção e da indústria. Portanto, estes membros trabalharam para chegar a uma agenda de quais é que seriam as prioridades em termos da investigação necessárias no âmbito do Sobreiro e da Cortiça. Esta agenda está disponível online também no site da UNAC, no site do Centro de Competências, mas estava organizada essencialmente em 3 grandes conjuntos de ações. Um conjunto de ações básicas, aquelas que se entendiam que eram relevantes para ancorar todo o resto do desenvolvimento do setor do ponto de vista da inovação e da investigação, um conjunto de linhas estruturantes consideradas aqui prioritárias e que por sua vez estavam organizadas em 5 planos para o futuro. E em termos de horizonte temporal, e já sabemos que no Sobreiro tudo isto leva mais tempo do que aquilo que nós gostaríamos, a agenda foi publicada em 2015 e tinha objetivos de médio prazo, portanto que corresponderiam ao primeiro novénio, e com isso gostava de relembrar que se passaram apenas 6 anos desde a sua publicação, e objetivos de longo prazo, portanto de 3 novénios para conseguirmos dar resposta. Detalhava então cada uma delas e o que é que está feito e o que é esperado no curto prazo. Um dos primeiros objetivos era ter um inventário de diagnóstico do montado, um inventário que esteja disponível em tempo útil e que permita saber em termos produtivos e de fitossanidade o estado do montado sobre. Portanto, esta tarefa em concreto ainda não foi possível avançar, portanto o inventário de diagnóstico não foi feito. O ICNF promoveu um inventário fitossanitário através do Fundo Florestal Permanente que teve início em 2019 e que ainda está a decorrer, não só sobre montado, mas sobre a totalidade da floresta a nível nacional. Porém, surgem diversos projetos, nomeadamente do Instituto Superior de Agronomia, da Universidade de Évora e também dos grupos operacionais, que têm trabalhado no âmbito dos sistemas espaciais de diagnóstico expedito, fazendo uso de ferramentas de detecção remota para monitorizar o estado do montado. Relativamente à rede de parcelas permanentes de investigação e monitorização, esta é uma das tarefas que está prevista também no projeto do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, para ser concluído até setembro, permitindo ter um visualizador online em que todos os investigadores e todos os produtores florestais poderão saber a localização das parcelas de investigação e qual é que é o objetivo de cada uma delas, de maneira a que se possa de alguma forma articular ou contactar a informação que existe disponível online. E uma terceira ação básica que tinha a ver com trabalhar sobre uma cartografia de aptidão potencial para o sobreiro e, portanto, hoje, em primeira mão, iremos apresentar uma app
para Android, que já está desenvolvida com base na cartografia existente, portanto sobre índices de aptidão suberícola para o montado sobre, e que evidentemente depois poderá sofrer diversas atualizações daqui para a frente, nomeadamente de trabalhos mais recentes que foram publicados sobre a relação dos solos com, por exemplo, a produção de cortiça, como um indicador também da aptidão. A quarta ação básica que estava identificada era a existência de protocolos de extensão, portanto esta é sempre indicada como uma das fragilidades da transferência da informação, do conhecimento científico que vai sendo produzido e de que forma é que pode ser transposto para a prática, para a produção, e o que é que podemos dizer aqui é que mesmo que não tenham sido formalizados protocolos de transferência desta informação, felizmente eles encontram-se a decorrer, quer nos grupos operacionais, em que têm sido publicados diversos resultados dos trabalhos que estão em curso, como noutros projetos, estando inclusivamente previsto, como o António já referiu, no Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, a descodificação de 8 artigos de publicações científicas que tenham uma componente mais aplicada, ou seja, que possa desde já ser incorporado na gestão. E o depósito de dados e a biblioteca de metadados, que se calhar de todos aqueles que estão aqui listados é o mais ambicioso e que não teve qualquer avanço, mas cujo objetivo maior era que toda a investigação e todos os dados que estão a ser obtidos nestes projetos pudessem ficar devidamente arquivados e seguros e que pudessem ser utilizados no futuro sem que houvesse risco de perda dos mesmos, seja por que razões fosse. E, portanto, este conjunto de ações, efetivamente, temos duas ações para o futuro, onde terá que haver um maior investimento, a questão do inventário e a questão do depósito de dados. Relativamente às 5 linhas estruturantes que foram identificadas como prioritárias, a primeira delas tinha a ver, evidentemente, com o diagnóstico de carências nutritivas e recomendações de fertilização, e aqui o principal, há 2 grupos operacionais a decorrer que trabalham nesta área, portanto o grupo operacional NutriSuber, que até final de 2021 deve permitir concretizar também estas recomendações de fertilização, mas também o grupo operacional RegaCorc, que trabalha não só com fertilização, mas com fertirrigação e que também terá resultados até ao final do ano. Numa segunda componente das pragas e doenças, e apesar de aqui estar nos resultados urgentes a questão da cobrilha e da diplódia cortícola, neste caso um fungo, também existe para a questão do plático também um grupo operacional a decorrer. Portanto, 2 situações, 2 grupos operacionais, o Undercorc dedicado à componente de diagnóstico da presença da cobrilha e da sua relação com o montado, infelizmente ainda não na parte do controle, e o plático trabalhando nestas 2 componentes, com o grupo operacional Platissor. Numa componente mais dedicada à silvicultura, relacionado com a regeneração, a condução de povoamentos e a otimização da produção, o grupo operacional Oak Regeneration e também aqui o RegaCorc e modelos de otimização da produção, há vários resultados que são expectáveis, portanto que estão ancorados na agenda, ou seja, pretendem dar resposta às prioridades da agenda e portanto também temos aqui alguma expectativa de que até ao final do ano haja novidades para apresentar. Com menor avanço, portanto, a caracterização da qualidade funcional da cortiça, em que estava aqui identificado uma grande prioridade, que era a avaliação precoce da qualidade da cortiça ainda na árvore jovem. A ambição é logo na cortiça virgem para evitar que se façam desbastes de árvores hipoteticamente boas produtoras, mas sobre os desbastes iremos ouvir falar um pouco mais à frente, também numa das apresentações, portanto não me irei aqui detalhar muito mais. E nas tecnologias de colheita e pós-colheita, nomeadamente com o objetivo de racionalização qualitativa e quantitativa da extração da cortiça e todas as operações que aqui estão envolvidas, é de salientar o trabalho que tem sido feito pelo Grupo Amorim, nomeadamente com testes em campo de uma paltizadora da cortiça e com trabalhos que têm estado a ser desenvolvidos e com a máquina de descortiçamento que já existia e tendo em vista a sua melhoria e a operacionalização em contexto de campo, já tendo a vir testada e mais vulgarizada desde o verão de 2019.
Como vos disse, depois todas estas linhas estão organizadas em 5 planos, nos quais não iria aqui detalhar-me, mas portanto um plano nacional de melhoramento do sobreiro, onde há um novo projeto também que foi aprovado no âmbito da medida 785, um plano nacional de melhoria da produtividade, onde liga principalmente com todos estes grupos operacionais que têm estado a decorrer, um plano nacional de defesa contra as pragas e doenças, portanto, mais uma vez, alguns resultados vão ser obtidos até ao final deste ano. Claro que não vamos ter a receita ou a solução para todos os problemas, isso não era possível num tão curto espaço de tempo, já sabemos que tudo isto leva muito tempo a pesquisar e a conseguir arranjar métodos de controle, mas está-se a começar este caminho. E também aqui na área da fitóftora houve alguns desenvolvimentos e publicação de recomendações de gestão, quer para o montado, quer para os viveiros. Um plano nacional de qualidade da cortiça, onde para além das questões da extração e do manuseamento pós-extração, também existem 3 linhas relacionadas com a caracterização da qualidade industrial, com a qualidade funcional, onde também o grupo operacional Rega Cork está a analisar a qualidade da cortiça extraída dos sobreiros regados, para que possa testar e comprovar a sua qualidade funcional, e o desenvolvimento de novos produtos através da valorização integral da matéria-prima. E para fechar, evidentemente também a componente mais ligada ao desenvolvimento rural, o Plano Nacional de Ação Territorial, onde salientava os diversos artigos publicados pela Universidade de Évora sobre o papel do montado no desenvolvimento rural, mas também a quantificação que foi possível de serviços de ecossistema assegurados pelo montado e já publicado recentemente no projeto Ecopol, também com a informação disponível online. E sobre o ponto de situação da agenda era o que vos trazia aqui hoje. Deixava ficar também o contacto do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça para quem quiser tirar qualquer dúvida. Como não vamos ter agora aqui um período de debate, eu passava já de seguida à primeira apresentação desta tarde. A doutora Constança Camilo Alves não teve possibilidade de estar connosco por motivos de sobreposição de webinars, que é uma coisa que acontece com cada vez mais frequência a todos nós, mas teve a gentileza de termos uma gravação da sua apresentação, que eu vou passar de seguida a passar-lhes. Ora, parece que estamos sem som, vamos já aqui resolver isso também. Carnoso, isto é importante porque é um solo limite, isto é um rega ao solo, ele retém muita pouca... Só aqui voltar ao início. Agora sim. Então é que vou falar aqui no nosso último artigo que já foi publicado, embora já tenhamos outros em linha. Mas pronto, essas informações então já foram publicadas. Vou falar então sobre a rega eficiente em novas plantações de sobreiros. Em particular vou falar do ensaio Rega Sober. O ensaio Rega Sober foi instalado em 2014, de raiz, numa área de 6 hectares, num solo muito arenoso. Isto é importante porque é um solo limite, isto é um rega ao solo. Ele retém muito pouco a umidade do solo, portanto aqui é um limite. Aqui provavelmente vamos ter as rotações máximas e à medida que o solo for mais estruturado e for mais franco arenoso, franco argiloso, as necessidades hídricas vão ser inferiores. Nós temos outros ensaios, este aqui é o limite de dotação máxima. Também tem a particularidade da rega ser enterrada, ao contrário de todos os outros ensaios em que a rega é superficial, neste estamos a testar a rega enterrada. Tem várias vantagens. A desvantagem é só no início, na instalação da plantação, porque a rega não está exatamente em cima das plantas, portanto as raízes não estão desenvolvidas e a rega está um pouquinho afastada, essa é a única desvantagem.
E estamos a testar 4 tratamentos de rega mais o controle, dividido em 4 blocos de 4 a 5 linhas. Instalámos este ensaio, foi um desafio que foi-nos colocado à Universidade de Évora, para aumentar a taxa de sucesso na instalação e reduzir o primeiro ciclo de extração, portanto, reduzir o período até à desboia. O objetivo do trabalho não é só regar, é determinar regimes de oferta e rega eficiente para novas plantações de segureiro. Ou seja, nós queremos utilizar o mínimo de água necessário para estimular o crescimento das plantas e adaptadas às características dos locais. Para isso também temos que definir então os melhores parâmetros e indicadores das necessidades hídricas, para saber quanto e quando é que devemos regar. E estamos a testar 3 parâmetros, que é a meteorologia, as condições, a árvore mesmo, e a umidade do solo. Portanto, aqui estamos todos os anos, vamos periodicamente ao campo, aqui vemos algumas medições. A primeira parte é o estado hídrico, a primeira fotografia é o estado hídrico da planta, a segunda medimos a fotossíntese, a terceira temos a estação meteorológica portátil, onde vamos tirando os dados meteorológicos. Em relação à umidade do solo, também temos vários pontos para monitorizar a umidade do solo, são 20 e já acrescentamos mais 10, em que periodicamente vamos medindo até 1 metro de profundidade, que isto é bom no início das plantações. Quando as árvores já são adultas, elas vão buscar água mais em profundidade, portanto este parâmetro já não é tão útil. Nesta fase ainda é muito interessante. E aqui podem ver que a rega está enterrada a 40 centímetros, que é onde temos mais umidade do solo. Portanto, isto foi medido em julho, quando já estava em regime de rega. E por fim também medimos 2 vezes por ano o crescimento das plantas. E aqui vamos medir, então comparamos o crescimento das plantas com as rotações de rega para ver então, qual foi a rotação mais eficiente para estimular o crescimento das plantas. A fotografia do meio já foi tirada este ano, a fotografia do meio é a última. Portanto, ao fim de 7 anos já temos partes de povoamento com árvores destas dimensões. Isto é só para ver um diagrama umbrotémico, onde temos também os milímetros de rega que damos ao mês. No primeiro ano foi a instalação e demos sempre um bocadinho menos de 20 milímetros por mês, o que não é muito, mas é o suficiente. Depois aqui em 2016 já fizemos 4 tratamentos de rega, também viram que os inputs de água também não são muito elevados. Também estamos na fase inicial do crescimento das plantas, logo não é preciso também regar muito. E testámos 4 tratamentos. Por fim, medimos também as plantas, medimos vários parâmetros. O mais interessante foi o diâmetro na base e vimos que, por exemplo, o crescimento aqui do controle, portanto, o que não é regado, na verdade este teve rega de sobrevivência, porque é na fase inicial, mas foi muito pouca água. Não foi muito diferente do primeiro tratamento de rega. O quarto também já foi uma rotação elevada, portanto o crescimento do tratamento 4, que era o que tinha mais água, as plantas não cresceram mais do que no tratamento 2, que era o regime intermédio. E pelas taxas de crescimento podemos ver que o tratamento 2, que era o intermédio, era o mais indicado, era o que nos promovia uma rega mais eficiente, não havia desperdício de água, porque não estimulava o crescimento das plantas. Temos feito isto todos os anos, isto foi em 2016. Em 2017 já foi preciso, a atuação já foi um bocadinho superior, em 2018 mais, depois manteve-se. Isto é importante, porque nós no início, a atuação que damos, a atuação de irrigação, há sempre desperdício, porque as raízes não estão muito desenvolvidas. Portanto, nós estamos a dar mais água do que elas conseguem aproveitar. Depois vai estabilizando ao longo dos anos, à medida que o sistema radicular vai se desenvolvendo, nós não precisamos aumentar a dotação. Isto é importante para perceberem que as dotações que temos do início não são lineares em relação ao crescimento da planta, portanto nós não vamos ter que dar o dobro da água quando as plantas estiverem muito maiores. O que foi importante também ver neste trabalho foi que em solos arenosos, como há uma grande perda de água, há pouca retenção hídrica, é mais importante mantendo a dotação, mas distribuí-la ao longo da semana, portanto aumentar a frequência, mas mantendo a dotação. Portanto é dar menos, mas mais vezes. E como eu disse, então o aproveitamento hídrico nos primeiros anos, como é mais reduzido, temos que dar mais dotação. Estes valores aqui que nós temos, que isto são metros cúbicos por hectare por semana, como eu disse antes, isto são valores indicados para solos muito arenosos. Nós temos os outros ensaios que os solos não são tão arenosos e estamos então a estipular quais são as melhores dotações para esses tipos de solo.
Para concluir então a apresentação, isto só para explicar que estes são estudos de longo prazo, para poder avaliar quais são as necessidades e despesas reais, para dar uma rega eficiente, sem desperdício de água, tem que ser adaptado ao tipo de solo. Portanto, nós já temos 6 ensaios instalados de raiz em vários, com solos com as suas próprias características. Também temos que adaptar a rega de acordo com o desenvolvimento das plantas e também com as condições meteorológicas. E informo também que este ano vamos então fazer o nosso primeiro manual de recomendações técnicas de rega de sobreiros para uma irrigação eficiente, já com a informação que temos retirado em todos os nossos projetos de rega desde 2014. Ora, novamente agradecer à doutora Constância este esforço também de fazer esta apresentação e nos deixar este registro em vídeo, e passava então a palavra à doutora Sónia Faias para nos falar sobre os desbastes do sobreiro. Boa tarde, eu vou fazer a partilha. Está a ser visualizado? Sim, Sónia. Ok. Está ótimo, obrigada. Então eu venho aqui apresentar um estudo que foi publicado no âmbito da minha tese de doutoramento, e também foi feita uma ficha informativa no âmbito de um projeto Incredible. Neste estudo pretendeu-se fazer uma análise da competição em povoamentos de sobreiro não descortiçados e contribuir com informação que fosse aplicável ao nível da gestão. Não está a funcionar. Os objetivos focaram-se em analisar diferentes estágios de desenvolvimento do povoamento e identificar a existência de competição. Uma outra análise que pretendemos fazer era se existia a possibilidade de adiar o primeiro desbaste até ao segundo descortiçamento, por forma a integrar as propriedades da cortiça na seleção das árvores a saírem de desbaste. Para realizar este estudo foi com base num grande conjunto de dados, que foi proveniente de uma rede de parcelas permanentes, que são do grupo Fort Change do Centro de Estudos Florestais, e que foram instaladas na colaboração com proprietários e gestoras. Estas parcelas distribuídas pela área de sobreiro contemplam diversas densidades à plantação, diversas condições de solo. Aqui este gráfico que aparece aqui com as barrazinhas mostra a distribuição das parcelas em relação ao número de vezes que elas foram medidas. Portanto, há parcelas que foram medidas 2 vezes e outras até 6 vezes. Existe um conjunto de parcelas, 35, que foram instaladas em plantações, em que foi monitorizado desde a idade de 7 anos até aos 25, e um outro conjunto de parcelas, 21 parcelas, que foi em povoamentos de idade superior a 25 anos, que começaram a ser monitorizadas. Foram realizadas diversas metodologias para fazer a avaliação do estado de competição destes povoamentos. Eu venho aqui mostrar algumas análises gráficas. Portanto, neste primeiro gráfico relaciona a densidade do povoamento com a dimensão média das árvores. O que é que se vê aqui? A cinzento estão os povoamentos que foram instalados em plantações e são linhas que mostram as medições consecutivas. E a laranja mostra os povoamentos de idade superior a 25 anos. A traçado temos a linha de autodesbaste, que também foi publicada por Teresa Fonseca e foi com base em dados do Inventário Florestal Nacional. Portanto, as árvores, na dinâmica do povoamento, a árvore começa a crescer e não existe competição à medida que vai
vai crescendo, começa a haver uma competição e até a um nível em que as árvores pequenas começam a morrer para que as árvores maiores continuem a crescer. Essa mortalidade devido à excessiva densidade é representada pela tal linha de autodesbaste. E neste gráfico nós conseguimos posicionar um povoamento com uma pequena medição do mesmo, conseguimos posicionar neste gráfico e verificar a sua proximidade à linha de autodesbaste. Portanto, os povoamentos em plantações, os povoamentos mais jovens, ainda se encontram distantes, enquanto os laranjas, que são povoamentos mais velhos, com idades superiores a 25 anos, já se encontram próximo da linha de autodesbaste, portanto já têm uma maior densidade. Um outro índice que foi analisado foi o índice de espaçamento. Neste gráfico relaciona aqui o coeficiente de espaçamento com o espaçamento relativo, que também é conhecido por fator de Wilson. O coeficiente de espaçamento, estes dois índices têm uma forma de cálculo idêntica. O coeficiente de espaçamento tem por base a medição de diâmetros de copa, enquanto o fator de Wilson tem por base a medição da altura das árvores maiores às árvores dominantes. A atividade sugeriu que este coeficiente de espaçamento sugeriu um valor de 1,25, que está aqui tracejado neste gráfico, na vertical, e ele sugeriu que acima deste valor de 1,25 a produção de cortiça não estaria a ser afetada pela densidade. Aqui no gráfico vê-se novamente as linhas a cinzento, que são as plantações, e as linhas a laranja, que são os povoamentos mais velhos. Portanto, a laranja já estão ali aproximados do limiar do valor sugerido por natividade, 1,25. E podemos também verificar que para este valor, olhando para o espaçamento relativo, estamos entre o 0,6 e o 0,8. Portanto, quando fazemos uma medição do povoamento e queremos posicioná-lo neste gráfico, podemos optar por um índice de espaçamento ou por um índice de espaçamento relativo, dependendo dos valores. Portanto, por exemplo, no campo será mais demorado fazer a medição do diâmetro das copas e temos esses dois índices que podemos optar. Uma outra análise que foi feita, que implica uma monitorização do povoamento ao longo do tempo, portanto, estabelecer umas parcelas permanentes, é a taxa de crescimento relativa da árvore. Neste gráfico está aqui a relacionar a taxa relativa de crescimento com a dimensão do povoamento, ou da árvore, digo, ao longo do tempo. Portanto, são três linhas, a linha cinzenta mais clara está a identificar as primeiras medições entre os 13 e os 16 anos, e a última já será tracejado entre os 20 e 23 anos. A diferença vê-se aqui é que os indivíduos menores apresentam uma taxa maior e que vai decrescendo com a dimensão dos indivíduos e também ao longo do tempo. Portanto, neste povoamento aqui a ser visualizado, a linha tracejada identifica que houve um desbaste ao volta dos 20 anos. E não expressa aqui um impacto deste desbaste, porque as árvores mais pequenas, embora estejam a competir, não estão a ter impacto no crescimento das árvores maiores. Em resumo, com base neste estudo, avaliando o estado competitivo do povoamento, olhando para os indicadores aqui apresentados, pode ser realizado um primeiro desbaste leve, selecionando as árvores com má conformação ou com problemas de fitossanidade, e o segundo desbaste, em que pode ser mais intenso, poderá ser adiado até à extração da cortiça secundária, a fim de poder selecionar as árvores considerando as propriedades da cortiça.
E muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Sónia. Posso dizer que já há aqui um conjunto de questões sobre esta apresentação que deixaríamos ficar para o final. Eu passava agora a palavra ao professor João Serrano, que nos vem falar sobre efeitos da adubação ou da correção com calcário dolomítico nas pastagens. Olá, perdão, olá outra vez, obrigado mais uma vez por me terem convidado, a responsabilidade é vossa. Eu estou um pouco, enfim, depois da parte da manhã eu percebi que o meu tema não é exatamente, enfim, o tema fundamental deste webinar. De qualquer forma, faço com muito gosto a apresentação e espero ainda assim despertar o interesse de alguns colegas que estejam na plateia. Mas volto a dizer que a responsabilidade é da equipa que organizou, a quem eu agradeço e espero corresponder. Muito bem, em relação à minha apresentação, o que eu trago aqui é um trabalho que temos desenvolvido na Universidade de Évora, mais propriamente na Herdade Experimental da Mitra, onde temos desenvolvido trabalho de monitorização, fundamentalmente, com tecnologias ligadas à agricultura de precisão, para percebermos melhor, enfim, as variáveis que se relacionam no âmbito do montado deste ecossistema, solo, pastagem, árvores e animais. O ponto de partida para este trabalho, eu diria que começou quando um elemento da nossa equipa, muito conhecido, o professor Marco Carvalho, ligado a esta questão dos solos, da fertilidade, da agronomia, enfim, publicou um trabalho na Revista de Ciências Agrárias, em que levantava aqui a questão dos solos que predominam aqui na nossa região, em Portugal e também em especial aqui no Alentejo. São solos, os candissolos, são solos de textura normalmente grosseira, com uma fraca capacidade trófico-catiónica, com baixos teores de matéria orgânica, enfim, no geral com fraca fertilidade, e onde predominam este ecossistema de montado de sogro e de azinho. Ora, a questão que se levanta como hipótese é de que nestes solos uma das principais causas da fraca produtividade, e reparem, estou a falar na produtividade do extrato herbáceo, portanto da pastagem, naturalmente que haverá outras equipas a fazer trabalho semelhante ao nível da produtividade das árvores, neste caso para efeitos da cortiça. A nossa proposta foi então seguir esta proposta do professor Marco Carvalho de tentar, de certa forma, corrigir esta limitação aplicando calcário dolomítico. Ao mesmo tempo, este montado, obviamente, só faz sentido incluindo de forma permanente as árvores, e as árvores são, como é possível constatar aqui, e também nós constatamos nos nossos ensaios, são locais onde normalmente estas limitações são atenuadas. São zonas onde o pH é mais perto do neutro, com maiores teores de matéria orgânica e com melhor relação magnésio-manganês, portanto com menos riscos de toxicidade, nomeadamente de limitações impostas pelo manganês. Além disso, são também verdadeiras ilhas de fertilidade, mas ao mesmo tempo de conforto e bem-estar animal neste contexto de alterações climáticas e de, enfim, na situação de verão aqui no nosso Alentejo, de temperaturas muito elevadas. O nosso projeto colocou três questões, basicamente. Será possível melhorar a fertilidade do solo? Que impacto tem essa melhoria na produtividade das pastagens? E, em última instância, aquilo que pretendíamos perceber é se é possível trabalhar ao nível da gestão do encabeçamento, reduzindo, nomeadamente, as necessidades de suplementação dos animais. Este projeto começou, então, numa área de 4 hectares, em que se foi subdividido em duas áreas de 2 hectares, uma onde foi possível aplicar corretivo calcário e outra não, onde foi possível realizar um conjunto de monitorizações com tecnologias de agricultura de precisão, nomeadamente para fazer o levantamento altimétrico, que tem um efeito importante ao nível da drenagem da água, e, portanto, a água como fator importante da produtividade, a quantidade elétrica, como indicador de potencial produtivo, de fertilidade também.
Fizemos um conjunto de intervenções que começaram em 2015 com amostragens do solo, que são repetidas, aqui já está mais uma em 2018 e outra em 2020, intervenções ao nível da melhoria com a aplicação de calcário dolomítico e aplicação de fertilizante, e um conjunto de monitorizações como indicadores da pastagem ao nível da produtividade, da qualidade e também ao nível dos indicadores obtidos através de satélite. Logo a primeira observação deste gráfico mostra-nos que o facto de aplicarmos calcário dolomítico tem um impacto direto no pH. Repare-se, estes valores que estão à esquerda são valores da parcela sem aplicação de calcário e os que estão à direita valores com aplicação de calcário. Neste caso, fora da copa da árvore e neste, debaixo da copa. Fora da copa e debaixo da copa. Portanto, temos aqui um efeito claro, significativo ao nível do pH, e repare-se que começámos a aplicar o calcário em 2018, está bem? Portanto, a última análise que fizemos foi em 2020. O processo de reação do solo é um processo lento, de qualquer forma já é nítido e é ainda mais nítida esta evolução da relação magnésio-manganês, resultado desta aplicação de calcário dolomítico. Em termos de impacto na produção, este gráfico mostra a produtividade diária, quilos por hectare de matéria seca e por dia, e é possível ver no outono e no inverno um claro efeito da produtividade nas zonas em que se aplicou calcário dolomítico. A mesma coisa, mas em termos de proteína bruta. Esta proteína bruta, em termos de quilos por hectare e por dia, volta a acontecer no outono e inverno valores mais elevados nas zonas corrigidas em relação às zonas não corrigidas. Em termos de efeito da copa das árvores, é possível ver o que esperaríamos, que é o efeito em que há uma maior produtividade, produtividade fora da copa das árvores, é o que está aqui a vermelho, especialmente a partir do inverno e, fundamentalmente, na primavera. Enfim, temos aqui o efeito da exposição solar e o motor que é a fotossíntese, enfim, a capacidade de produzir biomassa. No entanto, em termos de qualidade, é possível verificar que a proteína bruta, a sua taxa de produção diária é, no outono, mais rápida naquelas zonas que estão debaixo de coberta das árvores, o que significa que nós temos aqui mais cedo pastagem disponível para os animais. Ou seja, assim, em jeito de resumo destes primeiros resultados, a aplicação de calcário dolomítico potencia o efeito da fertilização, antecipa a disponibilidade de pastagem de qualidade, dando mais proteína bruta, no período de outono e inverno. Estas áreas sob coberto também tendem a disponibilizar mais cedo pastagem de qualidade no período outonal. Portanto, temos aqui a redução dos custos de suplementação alimentar no período de outono e inverno, o que, no caso do Alentejo e anos de outono seco, pode prolongar-se até 6 meses. Este estudo tem também tem ido um pouco além na área da biodiversidade e da biologia, e temos tido a parceria de colegas, já agora dizer que eu represento uma equipa multidisciplinar, portanto, várias áreas de investigação. Este é o resultado da área da biologia, em que tem sido possível, em levantamentos feitos na parcela, nos vários pontos da amostragem, identificar espécies mais características das zonas corrigidas, ou das zonas não corrigidas, das zonas debaixo das árvores, ou das zonas fora da copa das árvores. Portanto, temos aqui um indicador biológico de resposta à condução, que é feita da pastagem, da fertilização, do pastoreio, enfim, e das alterações climáticas que se verificam naturalmente com impacto na produção também. Temos estado a utilizar um conjunto de tecnologias também, nomeadamente a monitorização da radiação fotossinteticamente ativa. Queremos perceber qual é o filtro que a árvore tem sobre a pastagem que está no subcoberto e tentar perceber o efeito ao nível da biomassa. Estamos também a fazer um levantamento da umidade do solo com sondas TDR, percebendo como é que é a evolução desta umidade ao longo de todo o ciclo vegetativo da cultura, tentando perceber a várias profundidades, de 0 a 1 metro, como é que esta umidade, enfim, se vai gerindo, se vai regulando.
Por outro lado, também associamos a umidade com a temperatura, neste caso medida por câmaras de infravermelho, tentando perceber também esta evolução e como é que este binómio temperatura-umidade tem impacto na biomassa. Outro aspecto que estamos também a monitorizar tem a ver com sensores, quer próximos, quer remotos, nomeadamente através do Sentinel-2, para monitorizar índices de estação, nomeadamente do NDVI, e atendendo à relação que conseguimos estabelecer, já publicada, com a proteína bruta da pastagem, perceber quais são os momentos em que é necessário suplementar os animais. Se considerarmos que 9,4% é o valor de proteína bruta necessário para um ovino adulto, podemos perceber que temos aqui períodos relativamente extensos, que podem ir desde junho até, muitas vezes, setembro ou até outubro, em que é preciso suplementar os animais. É por isso importante ter estas ferramentas, no caso da detecção remota, melhor ainda, portanto, estas ferramentas que nos permitem obter esta evolução dos índices e, enfim, através de sistemas de alarme, poder ajudar os agricultores a tomar decisões ao nível da suplementação dos animais. Estamos perante um clima mediterrâneo de grande irregularidade, estão aqui 3 anos característicos seguidos, 15-16 com um ano regular, com a precipitação a distribuir-se nas 3 estações produtivas, no outono, no inverno e na primavera. Um ano seguinte, 16-17, de outono úmido, mas depois com uma primavera e um inverno relativamente secos. E, finalmente, 17-18, um ano de outono seco, mas com uma primavera muito úmida. E que impacto é que isso tem? Tem impacto, obviamente, na produção e tem um impacto importante, é o impacto que os nossos índices de vegetação, nomeadamente o NDVI, nos mostram que só este exemplo, entre 2017, que é o que está azul, e os outros 2 anos, 2016 e 2018, há uma variação de 30 dias para o tal valor do NDVI que corresponde às necessidades de suplementação de primavera. Portanto, isto é tão imediato como isto, é que há variabilidade e é preciso ter ferramentas para dar respostas relativamente rápidas. E por isso estamos a trabalhar em associação com empresas, nomeadamente neste caso com a AgroInsider, para obtenção de dados, como estão a ver aqui são as quadrículas do Sentinel para efeitos do NDVI, e em que nós temos a informação de 5 em 5 dias, portanto resolução temporal, de como é que evolui este índice ao longo do tempo. Obviamente que esta tecnologia de satélite tem algumas limitações, nomeadamente a interferência das nuvens, no período em que nós estamos a monitorizar o período vegetativo, desde o outono, inverno e primavera, há muitas nuvens e, portanto, há aqui alguma interferência e, além do mais, estando a falar do montado, temos também a interferência das árvores e, por isso, o nosso trabalho vai também, como podem ver aqui, isto é um exemplo de 2018, em que todos estes pontos vermelhos são pontos em que houve interferência das nuvens e, portanto, temos aqui algumas falhas e, por isso, a nossa tendência é associarmos com quem pode, enfim, obter informação. Temos tido a parceria em alguns projetos, nomeadamente no GoSol e no GoFósforo, com a Terra Prima, que é o parceiro líder destes projetos, e onde nós temos, enfim, trabalhado algumas técnicas e algumas tecnologias que nos permitem complementar esta informação obtida por satélite. Esta complementaridade permitirá, por um lado, toda a parte da gestão do solo e, por outro, a gestão do pastoreio. E é esse o objetivo, é aproveitar estas tecnologias para ter respostas praticamente permanentes e à evolução que todo este ecossistema está a ter. A nossa ideia é, de facto, continuar a ter parcerias. O objetivo, nunca, um dos casos, digamos que uma das nossas grandes vertentes, a inicial que nos motivou, tem a ver com, até porque eu sou da área da mecanização, é com o aplicar o fertilizante, o corretivo calcário, de forma diferenciada no espaço, em função das necessidades do solo. E por isso podemos basear-nos em monitorização expedita. Neste caso foi a Terra Pro que nos assegurou esta monitorização da quantidade elétrica, a AgroInsider com a monitorização de proteção remota e depois a Terra Prima com a monitorização dos solos inteligente, com base em sistemas expeditos e ligados a GPS. E com isto tudo chegar a zonas de gestão diferenciada que nos permitam colocar o adubo ou o corretivo calcário nos locais de acordo com as necessidades que o solo está a apresentar. Portanto, esta é uma perspectiva de agricultura de precisão. Continuo a dizer, são tecnologias à disposição do agricultor, do gestor agrícola,
com um objetivo muito concreto, é definir zonas de gestão que nos permitam otimizar a utilização dos recursos. E concluiria com este slide que resume, digamos que é o sumo do nosso trabalho, que é, nós estamos a querer conhecer melhor o montado. Confesso, e por isso quando disse que a responsabilidade era da equipa que me convidou, confesso que não temos trabalhado muito a parte da árvore, temos muita curiosidade, mas enfim, mas temos equipas na universidade que o fazem, já aqui a Camila foi um exemplo de quem trabalha, há equipas de trabalho na Universidade de Évora nesta área, mas não é o nosso caso. Estamos a trabalhar fundamentalmente na gestão da fertilidade do solo, com tecnologias para isso ser feito, e na gestão enfim, da capacidade de gerir a parte do pastoreio animal e com isso melhorar, enfim, a eficiência deste ecossistema com uma visão que é de ter este ecossistema equilibrado e sustentável. E muito obrigado. Professores, muito obrigado. Estamos confiantes do convite que fizemos, porque efetivamente o montado não é só a árvore, é o sistema, e por isso isto foi um excelente exemplo e que nós esperemos com aplicação rapidamente no futuro, de como é que todas estas novas tecnologias de que ouvimos falar cada vez com mais frequência podem ser colocadas ao dispor da gestão do montado, neste caso o exemplo do montado de Zinho, mas seguramente que também será aplicável ao montado de Sopro. Portanto, muito obrigada também pela sua apresentação. A professora Teresa Pinto Correia não pôde estar presente nesta sessão por um imprevisto de última hora, mas em nome da equipa de coordenação iríamos passar uma pequena apresentação que faz um resumo da forma como todos estes resultados, todos não, alguns resultados de publicações científicas têm vindo a ser transpostos para fichas de extensão, de maneira a descodificar toda esta informação que muitas vezes não é acessível para todos nós e para perceber como é que ela pode ser efetivamente integrada. Eu iria então partilhar essa apresentação bastante breve e depois pedia-vos que continuassem a colocar questões quer no bate-papo, quer nas perguntas e respostas no Q&A para vos podermos dar, dentro do possível, respostas agora na próxima fase deste webinar. Agora penso que já estão todos a ver. Portanto, como muitas vezes se fala, há uma dificuldade, ou pelo menos uma fragilidade do ponto de vista da transferência da informação da comunidade científica para a prática, e o que trazemos aqui é um resumo do trabalho feito por diversas organizações produtoras florestais, associações que têm agarrado na informação e tentado torná-la disponível ao longo de diversos projetos, e queria salientar que tudo aquilo que vos vou aqui apresentar está disponível online, quer no site da Filcorc, onde está alojado também o Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, quer no site da UNAC, da União da Floresta Mediterrânica. Portanto, uma das primeiras publicações, já de 2018, sobre as ações dentro do projeto da medida 214, ações de informação e divulgação, foi publicado um conjunto de fichas técnicas que abordam não só questões relacionadas com as pragas e doenças, mas também com as questões de gestão do montado, sistematizando o conhecimento atual que existe e as boas práticas atuais que existem sobre cada uma destes parâmetros. E concretamente sobre o montado, temos uma ficha sobre o plátipo, sobre a regeneração natural, a gestão do sobrecoberto, o controle dos danos, a gestão da mortalidade, que não deve ser feita de forma transversal para todas as aves mortas, portanto deve ser identificado qual é o agente causal ou a maior probabilidade da mortalidade, e gerir o abate dessa madeira e a saída da exploração de forma diferenciada. As questões do uso múltiplo, também já hoje aqui abordámos, mas também parâmetros mais ligados com questões comerciais, como sendo a quantificação da umidade da cortiça ou a logística associada
à extração de cortiça, nomeadamente se vale a pena mais empilhar, comercialização diretamente para a fábrica, como é que a umidade da cortiça pode impactar nessa decisão. E porque o montado não são somente povoamentos puros, existe também um conjunto vasto de povoamentos mistos, nomeadamente com o pinheiro manso. Também estas fichas abordaram o pinheiro manso com um conjunto dedicado que era à formação da pinha, à enxertia e, portanto, a outros parâmetros também de comercialização. No âmbito da fitóftora, e neste caso no projeto no Interreg Prodeesa montado, foram, entre outras publicações de cariz mais direcionado à investigação, foram publicadas dois documentos, um pequeno manual sobre a gestão e prevenção da doença causada pela fitóftora, em montados, mas também uma ficha técnica com os principais resultados ou as principais pistas da investigação ao dia de hoje que nos permitem dar algumas indicações sobre a gestão e sobre aquilo que deve ser feito para combater ou pelo menos para mitigar a presença da fitóftora nos montados. No projeto RIAC Agri, que não era um projeto exclusivamente florestal, era um projeto transversal a 4 setores, portanto a floresta, o milho, o regadio e o tomate de indústria, sob as alterações climáticas. Foi publicada uma ficha sobre a adaptação da floresta às alterações climáticas e o que é esperado em termos de cenários para as principais espécies florestais que existem a nível nacional para o futuro, confirmando-se esses cenários, evidentemente. Um catálogo onde estão reunidos todos os projetos que se dedicam a todos os projetos florestais que se dedicam a esta componente das alterações climáticas e também um vídeo sobre esta problemática na floresta e algumas medidas de gestão. No âmbito do NutriSuber e também em colaboração com o Fertipinha, portanto 2 grupos operacionais dedicados à nutrição e à fertilização, quer dos montados de Sobro, quer dos povoamentos de Pinheiro Manso, foram publicadas 2 fichas sobre os meios de diagnóstico de avaliação do estado nutricional destas 2 espécies. Portanto, como se recolhe uma amostra de solos, como se processa, como se envia e dando um passo à frente relativamente às amostras foliares, como é que estas amostras foliares podem ser recolhidas a melhor época e como é que é feito o envio das mesmas para se poder diagnosticar o estado em que a árvore está ou quais são os seus nutrientes em carência. E também no Mais Pinhão a questão de 2 das pragas indicadas como mais preocupantes em termos da valorização da pinha, o sugador de pinhas, que é indicada como a mais preocupante, mas na realidade não é, e a lagarta da pinha, que é muito menos falada, mas é um dos principais problemas que temos em termos da perda de pinha. E na Filcorc, para terminar, 2 fichas publicadas, uma sobre esta apresentação que a doutora Sónia Faias aqui fez hoje, sobre desbastes de povoamentos jovens de sobreiro, e outra sobre as podas de formação em sobreiros jovens. Portanto, neste caso, as 2 disponíveis no site da Filcorc, e fechava com uma terceira ficha que vai estar brevemente disponível, esta ainda não está, sobre a evolução dos povoamentos de sobreiro. Portanto, o Inventário Florestal Nacional, feito em 2015, foi publicado em 2019, de uma forma um bocadinho impermeável em termos da informação, com muita tabela, muitos gráficos, muita tabela essencialmente, e portanto esta ficha pretende sistematizar a informação disponível, portanto é a passagem das tabelas para gráficos e com alguma narrativa da caracterização do montado sobre, unicamente com base nos dados de Inventário Florestal Nacional, dos dados disponíveis. Portanto, que estará brevemente também online. É a única que não está já disponível. E era isto, portanto, passava à parte de, não é um verdadeiro debate, mas sim a responder às questões que foram aqui colocadas. Eu tinha neste momento, pelo menos, 3 questões direcionadas para a doutora Constança Camilo Alves. Ela não está aqui, portanto estas questões serão remetidas para ela e ela depois dará resposta através do Centro de Competências. Portanto, se houverem outras também sobre o RegaCorc, agradecíamos que as fizessem chegar através do e-mail do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça. E tinha 2 questões para a doutora Sónia Faias.
uma delas sobre qual é a unidade de dimensão que está a ser considerada para as árvores e uma segunda questão que tem a ver com a dificuldade, evidentemente, ao nível da produção se interpretarem os gráficos que foram apresentados e pedir-lhe que justificasse porque é que simplesmente um valor de árvore por hectare, um número de árvore por hectare, não é um bom indicador para a realização dos desbastes. Ora, vou tentar conseguir responder a essas perguntas. Portanto, relativamente, este estudo não é uma prescrição de fazer ou não desbastes, nós no mínimo estamos a recomendar que seja feita alguma avaliação, alguma medição do povoamento e estamos a dar com estes gráficos alguma forma de comparação, portanto, obtendo número de árvores por hectare, obtendo a altura média das árvores, obtendo o diâmetro médio das árvores, nós podemos de alguma forma posicionar o estado, as características do povoamento nestes gráficos. É claro que seria muito mais facilitador uma interface em que, introduzindo estes valores, automaticamente se realizasse. Não sei agora qual é que... A professora Margarida, se quiser de alguma forma intervir, eu sei que ela de certeza tem mais alguma coisa para responder. Passem som. Tentei responder às perguntas por escrito, porque uma das perguntas perguntava quais é que eram as variáveis que tínhamos que medir, Sónia. Portanto, exatamente o número de árvores. A Sónia mostrou, por exemplo, o primeiro gráfico que mostrava se estávamos muito longe do autodesbaste, basta medir os diâmetros das árvores, porque temos que ter o diâmetro médio das árvores comparado com o número de árvores por hectare. Por isso é que o número de árvores por hectare não é suficiente para decidir se precisamos desbastar, porque também temos que saber o tamanho delas, porque o mesmo número de árvores por hectares pequenas pode não precisar de ser desbastado. Se elas fossem muito grandes, já precisava. Portanto, todos estes indicadores que a Sónia apresentou, o gráfico do autodesbaste, ela pôs lá uma bolinha encarnada que mostra o povoamento do utilizador, coloca-o ali e vê se está muito longe do autodesbaste. Em princípio, fica tranquilo. Depois vai para outro gráfico, que é aquela recomendação do natividade relativa com o coeficiente de espaçamento. Para o coeficiente de espaçamento teríamos que medir o diâmetro das copas, daí nós sugerimos utilizar o fator de Wilson em vez do coeficiente de espaçamento, porque aquele gráfico mostra que eles estão bem relacionados e para aí basta medir a altura das árvores maiores, portanto facilita. E depois finalmente o último gráfico já é um pouco mais difícil, digamos, porque implica que tenham sido feitas duas medições no tempo. Temos que medir o crescimento em diâmetro das árvores. Mas, de qualquer maneira, hoje de manhã nós já estivemos reunidos aqui no Centro de Competências e eu já combinei com a Sónia que nós vamos escrever, já existem as fichas, mas nós vamos fazer uns gráficos tipo, com explicação de como é que eles devem ser usados para analisarem a situação concreta de cada um dos vossos povoamentos. Têm que ter atenção que a maior parte dos povoamentos são bastante heterogéneos, têm várias manchas, como o professor João Serrano disse. Portanto, convém que meçam uma parcela em cada uma das manchas, porque pode haver necessidade de intervir numa delas e não nas outras. Portanto, têm que medir pelo menos uma parcela que seja representativa, que achem que é representativa. Depois a outra pergunta não sei o que era, mas a Sónia acho que respondeu a todas. Eu acho que pelo menos foi abrangente. Alguma mais específica podemos depois responder? Havia uma questão, mas que foi também respondida no bate-papo, tinha a ver com a percentagem de autodesbaste que era visível nestes povoamentos. A nossa mensagem com o gráfico que a Sónia mostrou é que praticamente não existe autodesbaste, especialmente nas plantações, estamos muito longe do autodesbaste na maior parte das plantações. Relativamente às questões que havia, penso que demos resposta a todas elas. Não sei se mais alguém está neste momento a redigir mais alguma questão. Havia uma pergunta muito interessante de um proprietário que perguntava como é que os proprietários podem participar na investigação.
são muito bem-vindos. Hoje de manhã já combinámos que uma das atividades do Centro de Competências próxima vai ser, porque eu propus isso hoje de manhã, portanto, vai ser propor aos proprietários que queiram instalar um ensaio de desbastes nas suas plantações. Portanto, quando decidirem que querem desbastar, desbastam o povoamento todo como acham que é melhor, mas ao mesmo tempo nós vamos fazer um protocolo, guarda lá um sítio homogéneo onde marca 3 parcelas em que uma não desbasta, outra desbasta forte, outra desbasta fraco, e depois nós dizemos como é que se mede, e quando tiverem as medições nós comprometemos a fazer o tratamento dos dados. É uma espécie de win-win, como agora se diz, proprietários e investigadores. Eu vejo alguns dos participantes a levantar a mão, não sei se é por lapso, mas gostava de relembrar que todas as perguntas devem ser colocadas ou no bate-papo ou no question and answers que têm na base do vosso ecrã. Bem, não vamos ter perguntas em direto. Pedimos desculpa por isso, mas para facilitar a interação, são 140 participantes, era muito complicado cada um poder colocar diretamente as questões do ponto de vista da gestão do webinar. Ora, não havendo para já mais questões, eu iria passar à próxima apresentação, que tem a ver com o lançamento da aplicação para telemóvel da Carta de Aptidão Subarícola. Neste caso, garantir também que vamos partilhar o som quando for possível. Ora bem, uma das componentes do projeto, também, do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, era o desenvolvimento de uma aplicação que permitisse aos produtores florestais conhecer a aptidão para o sobreiro das suas áreas. O que vamos aqui apresentar é uma primeira versão desta cartografia de aptidão feita já com base na investigação existente e numa cartografia que já estava publicada sobre os índices de qualidade da estação, ou seja, sobre as áreas mais adequadas ou menos adequadas para o sobreiro, e como todas as aplicações informáticas, esta é a primeira versão e iremos fazer upgrades, alguns deles bastante mais rapidamente, para permitir uma informação de mais pormenores, mas a app não se esgota naquilo que vos vou aqui hoje apresentar. Vamos mantê-los informados cada vez que houver um upgrade, que seja uma nova funcionalidade que seja introduzida nesta app. Mostrava-vos então o aspecto geral, portanto é uma aplicação nesta fase ainda apenas disponível para o sistema Android, não está disponível para iPhone, talvez no futuro. Este é o seu aspecto geral, portanto um menu de entrada com a cartografia de aptidão para o sobreiro e tem nesta parte que diz sobre e 3 menus adicionais, um designado GPS, um terceiro cartografia e um quarto chamado de projeto. Este é um menu que aparece associado aqui ao GPS. A azul ele indica a posição em que se está e em que se deu abertura, em que se acedeu à app, e clicando no pino que surge encarnado obtém-se o índice do local, e que já explicarei melhor o que é este índice, mas que na realidade é traduzido depois numa forma qualitativa de aptidão elevada, como viam aqui neste exemplo, que era um exemplo no concelho da Chamusca. Se o produtor estiver
no concelho da Chamusca, mas tiver uma propriedade na Ponte Sor, não precisa de se deslocar à Ponte Sor para ir determinar o índice de aptidão de determinado local. Portanto, basta selecionar diretamente no ecrã do telemóvel a posição onde quer identificar o índice do local. Primeiro surge o pino e só depois, aumentando o ecrã e clicando novamente no pino, é que surge o índice do local que está associado. O terceiro menu é o menu da cartografia de base, é um menu informativo em que surge a verde, portanto desde uma cor mais clara, que é este que está aqui apresentado como aptidão do local do índice 9 a 11 na classe reduzida. Portanto, estes índices evidentemente decorrem do processamento do algoritmo, do modelo, que neste intervalo de 9 até ao valor de 17 foi possível organizar em 4 classes de aptidão, portanto relacionados com a qualidade da estação para o sobreiro. E esta qualidade da estação, gostava também de esclarecer, tem a ver com o crescimento da árvore. Portanto, um dos upgrades futuros que esperamos fazer é relacionar de alguma forma com a quantidade de cortiça, de futuro talvez com a qualidade da cortiça, mas nesta fase tem a ver com o crescimento da árvore. O que está a cinza corresponde às áreas ou onde havia um uso que não era evidentemente compatível com o uso florestal e que foi excluído da análise, por exemplo, as zonas urbanas, mas também as áreas onde não existia informação de base, nomeadamente parcelas de inventário, que permitissem de alguma forma extrapolar a informação para esses locais. Mas consideramos que para uma primeira abordagem a este assunto, uma parte muitíssimo significativa do território nacional está já coberta por esta cartografia de aptidão e organizada nestas 4 classes. Portanto, neste menu, clicando sobre cada uma das cores no mapa, é possível ler ou verificar esta classificação que aqui está em baixo, que vai desde reduzida, média baixa, aptidão média alta ou aptidão elevada. E depois um quarto menu, que é o menu sobre o projeto e sobre o Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça. Neste primeiro menu, onde tem o termo de utilização, está o artigo, evidentemente, o artigo científico, que já é um artigo de 2015, publicado pela equipa, onde estão efetivamente estes índices e onde está toda a informação detalhada, bem como todos os cuidados a ter na utilização desta informação. E agora o que vos passaria a mostrar em 3 pequenos vídeos é o teste de campo. Portanto, os testes de gabinete foram todos feitos há mais tempo e portanto mostrar-vos aqui um teste de campo de ontem do uso desta ferramenta, pedindo desde já desculpa, quer pela qualidade da gravação, quer porque estava muito vento ao fim da tarde e portanto o som não está em perfeitas condições, mas depois de testado também na reunião do Centro de Competências de manhã, considerámos que estava com qualidade suficiente para que fosse aqui hoje partilhado com todos os participantes. Vamos neste momento fazer o primeiro teste de campo à aplicação, uma nova app desenvolvida pelo Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, que permite aceder em qualquer sítio do país a uma macrozonagem de aptidão para o sobreiro. Estamos aqui numa zona de montado, vamos ver como é que isto funciona. A primeira coisa é e vocês também vão ter no futuro, no vosso telemóvel, descarregada a app que se chama Cartografia do Sobreiro. Portanto, eu vou neste momento aceder. Cá está ela, Cartografia de Aptidão para o Sobreiro, Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça. Vou ligar o GPS, se a rede a tal ajudar. Portanto, cá estou eu, algures no concelho da Chamusca. Portanto, o GPS já foi ativado. E agora vamos ver o que é que diz a cartografia.
Bem, isto é a primeira vez, nem sempre corre bem. Vamos voltar aqui ao GPS, cá está ele, ao PIN, vamos carregar no PIN, índice do local, aptidão elevada. Bem, parece corresponder à verdade, porque se olharmos aqui à volta, podemos ver que as árvores que aqui temos são árvores relativamente... Isto é uma primeira fase, optámos por uma macrozonagem que abrangesse o território todo português. Vamos depois, numa segunda fase, tentar introduzir mais características, mais potencial, que o permita em cada site, em cada propriedade, perceber se na encosta a norte ou a sul, com maior ou menor inclinação, temos na realidade as características ótimas para optarmos por esta espécie que todos gostaríamos de ver com maior dimensão nas nossas explorações. E pronto, foi assim ao vivo esta primeira apresentação da cartografia de aptidão da app, que todos, eu tenho a certeza, gostariam de experimentar já daqui por um bocadinho, mas efetivamente ainda não será possível. Portanto, ela está neste momento para aprovação pela Google e irá demorar cerca de 7 dias até estar disponível, mas mais uma vez, assim que estiver, o Centro de Competências fará também um anúncio público da disponibilidade da mesma já online para que possa ser testada. Como é natural nestas coisas, tudo o que são aplicações informáticas, muitas vezes podem surgir bugs pontuais e, portanto, agradecíamos que sempre que isso seja detectado, que nos façam chegar essa situação através do mail do Centro de Competências para que possamos rever e perceber o que é que se está a passar com a app. E assim que houver novas atualizações, faremos a mesma coisa em termos de atualização. Já temos aí uma pergunta. As perguntas desaparecem de vez em quando. Vamos ver. Portanto, temos perguntas aqui do lado do bate-papo. Eu vi no query, uma no Questions and Answers, mas depois desapareceu. Penso que essa já estava, professora. É quais as variáveis que entram para avaliar a aptidão? Eu posso responder, portanto, se vir no artigo, o artigo tem 2 modelos. Um modelo que nós chamamos de modelo simplificado, que é aquele modelo em que só são utilizadas variáveis que seja possível obter através de cartografia digital que esteja disponível. E nesse caso é a litologia, e depois informação climática é a evaporação média mensal e o número médio de dias de geada por mês. E depois temos um modelo que nós chamamos de modelo completo, e aí tem que ser dada informação sobre o tipo de solo, utilizando a classificação da FAO, sobre a litologia, sobre a profundidade do solo, a classe de textura, a espessura do horizonte A, e as mesmas variáveis climáticas. Com o modelo completo, nós conseguimos estimar a produção com um coeficiente de correlação de 0,8 ou 9, bastante alto, agora não sei de cor. Com o outro, bastante mais baixo. O outro vai dar o nível de produção médio para aquela região e não para aquele lugar particular, porque não demos as características, especialmente do solo daquele local. Portanto, a app, o que se pretende na app é que a app forneça a informação de acordo com o modelo simplificado e que depois ponha a questão: tem informação detalhada sobre o seu povoamento? Se tiver informação detalhada sobre o povoamento, então a app pede essa informação e dará a estimativa mais adequada da capacidade produtiva. Temos aqui outra questão, professora Margarida. Esta é complicada demais. Sim, neste momento o modelo não entra com o nível da camada freática. Nós podemos sempre melhorar o modelo, mas para isso, nos sítios onde nós temos a caracterização
detalhada de todas as condições edafoclimáticas, temos que ir lá e retirar mais essa variável para poder adicioná-la ao modelo. Portanto, neste momento o modelo só entra com aquelas variáveis que eu disse e, teoricamente, poderá ser aplicado quer para avaliar a capacidade produtiva de um povoamento que já existe ou de um povoamento novo. A nossa ideia, ao desenvolvê-lo, foi precisamente para modelos, para povoamentos que não existem. Porque se o povoamento já existe, eu vou lá, meço a altura das árvores e desde que saiba a idade, sei qual é a capacidade produtiva, já não preciso usar o modelo. Portanto, o objetivo era ter este modelo disponível para utilizar para plantações novas. Ou para locais onde existem montados irregulares, portanto, com árvores de diversos tamanhos, onde não é possível fazer a relação entre a idade e a altura dominante, que é o método que nós usamos para avaliar a produtividade, e então aí sim também pode ser avaliada com este modelo. Temos aqui uma questão relacionada com a existência também no PROF de Lisboa e Val do Tejo e do Alentejo de cartas de aptidão potencial para o sobreiro e a relação com a metodologia da EP. Pois, é assim, os PROFs, cada PROF foi feito, a aptidão, as cartas de aptidão potencial das espécies, foi feita cada PROF com a metodologia que a equipa que fez os PROFs utilizou. Portanto, eu não estive envolvida nem no PROF do Alentejo, nem do Lisboa e Val do Tejo, portanto foi utilizada uma metodologia diferente. Não digo que seja melhor nem pior, mas foi diferente. Era isso que eu queria acrescentar. A seleção deste modelo para a construção da EP teve, evidentemente, não é o critério da qualidade da metodologia, porque poderá ser avaliados várias formas de chegar à aptidão, mas essencialmente por ser uma carta à escala nacional, que é diferente da informação que existe, evidentemente, neste caso, que estava mais localizada a Lisboa e Val do Tejo e ao Alentejo. Não, e a Lisboa e Val do Tejo penso que terá utilizado uma metodologia diferente do Alentejo. Penso eu, porque a equipa era diferente. Já tendo passado 15 minutos do nosso horário, eu agradecia a presença de todos e que aqui estiveram hoje. O Centro de Competências continuará a dar informação sobre o que vai saindo neste ano. Assim que houver publicação da newsletter, será possível também aos produtores florestais, a todos os interessados, inscreverem-se para receberem a newsletter mensal, e passava a palavra à equipa de coordenação para encerrar o webinar. António, estás sem som. Só para agradecer a presença de todos que se mantiveram até ao fim. Acabamos mais ou menos com os mesmos participantes que iniciámos, quer dizer que o tema era interessante, e também deixar daqui o nosso compromisso que durante o ano iremos divulgando tudo o que acharmos interessante divulgar, e contamos também com a vossa colaboração e com o vosso apoio, pedindo tanto e reclamando mais informação, porque pronto, cá estamos para poder fazer o que pudermos. Portanto, acho que trouxemos aqui um conjunto de informações interessantes, coisas novas, de várias áreas, e queremos continuar com este trabalho de todos, o trabalho da produção, da indústria e da investigação, essencialmente da investigação, deste conhecimento e deste trabalho conjunto que estamos a crescer, a fazer crescer, desta confiança mútua de conseguirmos compreender-nos melhor e trazer resultados mais práticos e mais efetivos em termos na gestão diária das nossas explorações. Portanto, muito obrigado a todos por terem estado connosco, aos nossos convidados pelas apresentações que fizeram, e a todos os que estão desse lado por terem estado presentes e nos apoiarem nesta iniciativa. Muito obrigado.